primeira gota não é o que assusta é a ideia. Porque se o dilúvio foi global, então o mundo inteiro foi julgado de uma vez. Mas se foi regional, então por que a Bíblia descreve como se nada tivesse ficado de pé? E aqui está o detalhe que quase ninguém admite. Muita gente escolhe uma resposta antes de ler com calma. Hoje não. Hoje a gente vai fazer o mais raro, deixar o próprio texto nos empurrar, mesmo que ele nos coloque num lugar desconfortável. No vídeo da Arca, a gente entrou no drama da construção. Agora vem a pergunta que muda tudo. O dilúvio cobriu o planeta inteiro? Ou foi um evento regional gigantesco? Em poucos minutos, eu vou te mostrar as duas leituras mais fortes e o que muda em cada uma. Sem briga, sem teatro, só texto e clareza. Imagina o mundo de Noé. Não era um planeta visto do espaço. Não existia mapa mundi na parede. O mundo para um homem antigo era o horizonte. Vale, montanha, rios, planícies. E tudo o que dava para conhecer com os pés. E isso importa porque a Bíblia usa expressões como toda a terra e todos os montes. A nossa cabeça moderna lê isso e pensa automaticamente em globo terrestre. A cabeça antiga, muitas vezes, lê isso como tudo o que existe no meu mundo. Só que não dá para resolver com uma frase rápida, porque o texto de Gênesis não é tímido. Ele empilha imagens de totalidade de um jeito que parece intencional. Então vamos fazer do jeito certo, em formato de pistas. 3 pistas no texto que puxam para a leitura global. E 3 pistas que puxam para a leitura regional. E no final, eu vou te mostrar o ponto mais importante. Porque ele muda como você lê o capítulo inteiro, independente do lado que você escolher. Primeira pista para o global. A linguagem de descriação. O texto não descreve só uma enchente grande. Ele descreve como se o mundo estivesse voltando ao caos original. Fontes do grande abismo se rompendo. Comportas dos céus se abrindo. Não é linguagem de rio transbordou. É linguagem de ruptura. Como se as estruturas da criação estivessem cedendo. E isso combina demais com o começo de Gênesis. Deus organizando as águas, separando, dando ordem. No dilúvio, as águas voltam. É quase um anti-Gênesis. E quando a narrativa usa esse tipo de linguagem, ela está pensando grande. Segunda pista para o global. O tipo de solução que Deus manda construir. A arca não aparece como um improviso. É projeto medido, planejado, selado, preparado antes da chuva. E aqui entra uma pergunta que sempre pesa. Se fosse só uma enchente regional comum, por que não fugir? Por que não migrar? Por que não ir para uma região mais alta e esperar? Quem defende o global costuma responder assim, porque não havia para onde correr. O julgamento era total. A arca não foi feita para navegar com destino. Foi feita para preservar vida num colapso completo. Como vimos no vídeo anterior. Terceira pista para o global. A repetição do tudo. O texto repete em formas diferentes a ideia de totalidade. Tudo o que tinha fôlego. Todo ser vivente. Toda a carne. Todos os altos montes. Essa insistência cria um efeito. Não sobra nada. E mais, depois do dilúvio vem a aliança, o sinal e a promessa de que não haveria outra destruição daquele tipo. Quem lê como global sente que essa promessa faz mais sentido se o evento foi único em escala universal. Até aqui, dá para entender por que tanta gente lê como global. Não é loucura, não é má fé. É leitura direta das palavras. Mas agora vem o outro lado. Porque o mesmo texto que parece absoluto também foi escrito num mundo onde palavras como terra e mundo tinham mais de um alcance. E a leitura regional não nasce de falta de fé. Ela nasce de linguagem, contexto e de como escritores antigos descreviam catástrofes. Primeira pista para o regional. O significado elástico de terra. Em hebraico, a palavra que muitas vezes é traduzida como terra pode significar planeta, mas também pode significar chão. E também pode significar região, território, país. E você não decide isso por preferência. Você decide por contexto. A Bíblia faz isso em outros lugares. Fome em toda a terra, reis dominando toda a terra, povos vindos de toda a terra. Nem sempre isso quer dizer cada metro do planeta. Muitas vezes quer dizer foi total no mundo que importava para a narrativa. Segunda pista para o regional.
O mundo habitado era concentrado. O mundo humano daquele tempo não estava espalhado como hoje. Todas as pessoas vivas daquele tempo habitavam uma porção pequena de terra se comparada aos tempos atuais. Se um evento devastador atingisse o coração do mundo habitado, regiões onde as populações estavam concentradas, para quem viveu aquilo, foi literalmente o fim do mundo. E a narrativa bíblica quer mostrar justamente isso: o fim de uma era humana, a interrupção da violência e o recomeço. Um evento regional massivo pode cumprir o propósito moral da história sem precisar ser planetário. Terceira pista para o regional: a forma como narrativas antigas falam de catástrofes. Isso aqui é importante. Em textos antigos, bíblicos e de outras culturas, é comum usar linguagem totalizante para falar de eventos que, na experiência do narrador, foram totais. Não sobrou nada. Tudo foi destruído. Toda a terra. Isso não precisa ser enganação. Pode ser estilo literário antigo, descrevendo impacto total. E aqui tem um cuidado. Quando esse ponto é explicado mal, vira duas interpretações erradas. A primeira interpretação errada é: então foi só uma poça d'água. Não. O texto descreve algo aterrador, devastador, sem volta. E a segunda é: então é tudo metáfora e nada aconteceu. Também não. Uma leitura regional séria não tenta esvaziar o texto. Ela tenta ler o texto com a lente do mundo antigo. Até aqui dá para perceber uma coisa: os dois lados têm argumentos. Agora eu quero te mostrar o ponto que, na minha opinião, é o mais importante do que o alcance das águas. Porque ele muda como você lê o capítulo inteiro, seja qual for sua conclusão. O texto está interessado em mais do que água. Ele está interessado em ordem e caos, em vida e morte e promessa e recomeço. Ele conta uma história real o suficiente para te assustar. E ele constrói uma mensagem forte o suficiente para atravessar milênios. E é por isso que essa discussão nunca morre. Porque o texto não é um relatório técnico moderno, mas também não é um poema solto sem chão. Agora, vamos responder aquela pergunta. Se era regional, por que construir a arca? Não dava para escapar? Dava para escapar, em teoria. Mas catástrofe de escala regional pode cercar rotas, destruir cidades, tornar a fuga impossível e colapsar tudo ao redor por tempo suficiente para transformar sobrevivência em algo impossível sem abrigo. Além disso, a arca não é só uma solução prática. Ela é obediência em forma de arquitetura. Ela é a fé virando madeira. Ela é um testemunho. Não é sobre Noé dar um jeito. É sobre Noé seguir uma instrução. E isso vale em qualquer escala. Outra pergunta: e por que tantas culturas têm histórias de dilúvio? Essa pergunta é fascinante, mas ela precisa ser tratada com cuidado. Porque histórias paralelas podem existir por vários motivos. Pode ser memória coletiva de um grande evento antigo. Pode ser um tema recorrente em povos que conviviam com rios e cheias violentas. Pode ser transmissão e adaptação de tradições ao longo de gerações. O que isso não resolve sozinho é o tamanho exato. Mas resolve uma coisa: a ideia de um mundo afogado marcou a imaginação humana. E isso combina com o poder do texto bíblico. Ele pega essa ideia e coloca uma lente moral e espiritual. E uma das questões mais sérias, polêmicas e inevitáveis é a logística. Quem defende o regional diz que o foco do texto não é catalogar espécies do planeta. É preservar a linhagem humana e a vida essencial daquele mundo. E aí o argumento costuma ser: talvez os animais mencionados sejam os relevantes daquela região, talvez a linguagem seja representativa, talvez a narrativa esteja comunicando teologia em forma de história, sem ser um relatório detalhado. Agora, aqui está o ponto que eu disse que era o mais importante. Se você só discute o tamanho, você perde o núcleo. E se você só discute a mensagem, como se nada tivesse acontecido, você também perde o núcleo. Porque a força do relato está justamente na mistura. Agora, se você está esperando que eu bata o martelo com uma frase, eu vou te dar o que mais gente precisa ouvir. A pergunta global ou regional não é só sobre geografia. É sobre como você lê a Bíblia. Se você exige que todo texto antigo funcione como relatório moderno, você vai brigar com o texto. Se você transforma tudo em metáfora e não assume nada, você também vai brigar com o texto. O caminho adulto é entender a linguagem, contexto e propósito, e então tomar uma posição com humildade.
Tem gente que lê global e vê a força de um juízo universal. Tem gente que lê regional e vê a força de um juízo total sobre o mundo humano daquela época. Ambos tentam honrar o texto, quando fazem isso com seriedade. Se você me perguntar qual leitura eu prefiro, eu te digo, o mais importante é você perceber porque o texto foi escrito desse jeito. Ele não te dá só uma tragédia, ele te dá um recomeço. E te dá uma pergunta muito mais séria. Que tipo de mundo leva a humanidade a ser reiniciada? E aí vem o silêncio depois da tempestade. O chão aparece, a arca para, o mundo que era não é mais. E o que sobra não é só sobrevivência, é aliança, é um sinal no céu. É a ideia de que Deus não está brincando com o mal, mas também não desistiu do ser humano. Agora, aqui está o gancho que liga com o que a gente está construindo no canal. Quando você discute o texto diz, logo vem a pergunta inevitável. Qual texto? Qual tradução? E como isso chegou até a gente? Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no Arca da Aliança e assiste a playlist A Bíblia por Dentro, Livros de Fora, Septuaginta e Manuscritos do Mar Morto. É lá que você entende como o texto chegou até nós e como ele realmente se formou. Antes de encarar qualquer debate, e na nossa série da Arca de Noé, o próximo episódio vai encarar a pergunta que mais derruba a fé de muita gente. Como caberiam tantos animais na arca e o que o texto realmente diz? Porque no fim o dilúvio, seja qual for a escala, é o retrato de um limite, e a arca é o retrato de uma saída construída antes da chuva. Fica com Deus e até o próximo vídeo.